Fala galera, Gustavo Levita aqui para mais um vídeo do quadro Primeiro de Seu Nome. E hoje vamos falar um pouco sobre a relação um tanto quanto conturbada de Bran e o Rei da Noite, ou o Corvo de Três Olhos e o Rei da Noite, ou a mesma pessoa, não sei. Roda a vinheta! Bom, esse vídeo aqui vai estar recheado de spoilers, então se você não assistiu o segundo episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, vai lá, assiste e depois volta aqui. Então, desde que a 8ª temporada se iniciou, todo mundo só fala na teoria de que Bran e o Rei da Noite são a mesma pessoa, o Rei da Noite e o Corvo de Três Olhos são a mesma pessoa, whatever que seja. Em resumo, essa teoria fala que Bran, desesperado vendo a derrota iminente dos homens contra o Rei da Noite, hoje volta no passado para largar o homem que era o Rei da Noite, mas acaba não conseguindo controlá-lo e assim se torna o próprio Rei da Noite. Bom, eu não concordo nem um pouco com essa teoria, nunca encontrei o menor sentido. É mais fácil Hodor ser um cavalo do que Bran ser o Rei da Noite. E alguns pontos que eu vou dizer aqui, eu vou explicar o porquê dessa teoria ser uma furada. A primeira coisa que eu vou dizer é que o Rei da Noite e Bran já se encontraram naquele episódio da morte de Hodor, Hold the Door, na 6ª temporada. A segunda coisa é que Bran não conseguiu largar no passado Hodor, um menino comum. Será que ele conseguiria largar o Rei da Noite? Então Bran não é o Rei da Noite, o Rei da Noite não é Bran, o Rei da Noite não é o Corvo de Três Olhos, nada disso. Então, qual é a relação entre o Corvo de Três Olhos e o Rei da Noite? Para explicar isso, eu vou ter que voltar na história de Westeros, quando há a guerra entre os primeiros homens e as crianças da floresta. You made the White Walkers. We were at war. We were being slaughtered. Our sacred trees cut down. We needed to defend ourselves. Como nós vimos, as crianças da floresta criaram os White Walkers para matar os homens, os humanos. Mas a criação se voltou contra o criador e os White Walkers saíram matando tudo que passava na frente dele. O porquê dos White Walkers terem se voltado contra as crianças da floresta ainda é um mistério absoluto. Provavelmente iremos descobrir na nova série que vai ter sobre Game of Thrones, uma prequel sobre a longa noite, a primeira grande noite. Que nós já falamos sobre isso no vídeo que vai estar aqui em cima. Aqui em cima? Aqui em cima. Então dá uma conferida lá, valeu. Continuando, as crianças da floresta e os homens se uniram forças, porque eles viram que iam ser extintos. Assim, eles criaram um líder em comum, um homem com poderes das crianças da floresta. E ele é o primeiro Corvo de Três Olhos. Como o Bran falou no episódio passado, por isso vocês têm que assistir o episódio, não existia um Corvo de Três Olhos. O Rei da Noite, a vida inteira, perseguiu os Corvos de Três Olhos, todos eles. Ou seja, eles são inimigos mortais, um foi criado para derrotar o outro. Contudo, como vocês sabem, o Rei da Noite não foi morto, óbvio. Ele só foi expulso e exilado no norte de Westeros. O Corvo de Três Olhos e o Rei da Noite estão intimamente ligados. Um é o contrário do outro. Um só terá sucesso quando o outro for destruído. Ou seja, a longa noite só existirá se o Corvo de Três Olhos for destruído. E se o Rei da Noite for destruído, o Corvo de Três Olhos deve deixar de existir, já que ele não terá mais nenhuma necessidade. Tudo que eu tô falando aqui é uma teoria, é o que eu acho, não tem nada confirmado, como eu falei. Vai ter uma prequel sobre a longa noite que também deve explicar a criação do Corvo de Três Olhos. Mas você pode estar se perguntando, mas o Corvo de Três Olhos pode ter sido criado antes do Rei da Noite? Eu acho que não. As crianças da floresta estavam em guerra contra os homens, e o Corvo de Três Olhos é o quê? Um homem com poderes das crianças da floresta. Se elas estavam em guerra contra estes, como é que um dos homens vai poder liderá-las? Não faz sentido, ele estaria indo contra a sua própria raça. Não tem como um humano estar liderando as crianças da floresta, não faz nenhum sentido. Então, ele foi criado somente para destruir o que já existia antes dele, ou seja, o Rei da Noite. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, comenta, vamos conversar. Você concorda comigo sobre essa teoria? Compartilha com todo mundo que tá assistindo o GOT e se inscreve no canal. Valeu galera, beijão, tamo junto.